rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br. Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium. Olá, no programa Amigo Bicho de hoje nós vamos falar sobre um projeto novo de lei que está tramitando no Senado e que podem ocorrer algumas mudanças no Código Penal, incluindo a lei de maus tratos que podem mudar. E é sobre isso então que a gente vai conversar hoje com a Sandra Arroio, que é representante do MGDA. Sandra, obrigada por nos receber. Eu gostaria então de começar te perguntando como é que funciona esse anteprojeto, que está tramitando no Senado. Bruna, eu que te agradeço a oportunidade de a gente esclarecer isso, que é bem importante. Na verdade, o Código Penal está sendo refeito, vamos dizer assim. E a Lei 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, entraria para dentro do Código Penal, mas ele não entraria nos mesmos termos, tá? É como se a gente dissesse assim, a lei ia ser só uma sanção administrativa, não ia ser uma sanção penal. Então, o máximo que ia acontecer com as pessoas que maltratassem animais iam ser multas ou coisas bem menores. Aí um pessoal tomou a iniciativa de fazer um projeto contestando essa forma que estava sendo e foi acatado pelo Congresso. Então, agora, as penas com os animais, questão de maus tratos e tudo mais, ficaram tipificadas como crime dentro do Código Penal. Com isso, aumentaram as penas e os animais vão estar mais protegidos, né? Então, o anteprojeto é isso. Foi se contestar a forma que estava sendo feita esse capítulo que abarcava os animais no novo Código Penal para tentar se melhorar essa questão, porque estava minimizando o problema e que a gente entendia mais sério do que ele estava sendo posto. E agora, como esse anteprojeto foi acatado, ficou ao nosso gosto, digamos assim. De que ano mais ou menos é esse Código Penal que a gente tem hoje, que está em vigor? E também quais são as principais mudanças que vão ocorrer, então, se esse projeto for aprovado? Bruna, eu não sou muito penalista, mas se eu não me engano é de 1941. É muito antigo. E a grande mudança, o que vai ser? Maus tratos ficou tipificado como crime, abandono ficou tipificado como crime, que até então o que a gente precisava fazer? Uma analogia, toda uma teoria em cima da lei que a gente tinha do artigo 32, o que a gente tem, na verdade, porque o código ainda não existe, ele está sendo preparado. Então, a gente tinha que pegar o artigo 32 da lei 9605 e fazer uma analogia, o que era o abandono, e elencar motivos que ensejassem que aquilo fosse entendido como maus tratos para tentar uma punição. Como a pena era menor, era considerado de menor potencial ofensivo. Então, nunca dava detenção. Nunca deu cadeia, falando a grosso modo. Com esse projeto, a pena pode chegar a 6 anos, que é a mesma pena do homicídio simples. E pode ensejar, em alguns casos, a prisão. E, então, como tu falaste, essas penas podem ultrapassar os 6 anos, né? Na prática, como é que funciona isso? Como é que vai acontecer isso? Bruna, assim, os maus tratos aos animais vai ter pena de 1 a 4 anos, podendo chegar a 6 pelo qualificador, pelo agravante. Um caso bem comum, que todo mundo vai lembrar, é daquela Yorkzinha que a enfermeira matou. Ali é um caso típico para se chegar aos 6 anos, porque houve morte do animal. Então, morte ou invalidez permanente enseja esse aumento de pena, que chega aos 6 anos e pode aí sim causar prisão. Até os 4 anos não vai causar. Vão ser aquelas penas alternativas, fiança, prestação de serviços à comunidade. São 14 penas alternativas que o juiz vai poder escolher. Tipo, não se afastar da comarca, não viajar, perder o porte de... A suspensão, ele não vai perder o porte de armas. A suspensão do porte de armas, a suspensão de alguns direitos. Mas aos 6 anos, como está equiparado ao homicídio simples,
aí sim se prevê que efetivamente a pessoa seja encarcerada. Segundo o texto do anteprojeto, casos em que os maus tratos culminem em lesão permanente ou morte do animal, as penas poderão ultrapassar 4 anos de prisão, dependendo do veredito do juiz. Nesses casos, a punição será o encarceramento efetivo? Se passar dos 4 anos, provavelmente. Mas é bem como tu disseste, Bruna, depende do entendimento do juiz, né? Claro que o artigo ele vai ser o mais esclarecedor possível. Então, como pelo que eu li do anteprojeto, fica muito claro, morte ou lesão permanente, aumenta a pena, não vai dar muita margem ao juiz interpretar, porque morte não se discute e invalidez permanente também não, porque vai ter laudos, vai ter tudo isso. O que vai ficar muito subjetivo a cada juiz é a pena até 4 anos. Dos 4 aos 6, ele não vai ter muito, no meu entender, lógico, não vai ter muito o que pensar, é encarceramento. Se vai ser cumprido, não sei, gente, porque no Rio Grande do Sul tem muito mandado de prisão para ser cumprido e a gente sabe como estão as prisões e tudo mais. Aí começa toda aquela questão filosófica. Imagina, mas não prendeu o assassino, vai prender o cara que matou um cachorro, e aí vai começar tudo isso. Então, assim, ó, eu acho, e eu vou dar minha opinião, assim, apesar de tu não ter me pedido, eu acho fantástico o que está acontecendo, mas eu não tenho a certeza de que efetivamente a gente alcance êxito nessa questão dos maus tratos em encarceramento, que vai facilitar a questão de punição, de denúncia e tudo mais, com certeza, porque, como eu te falei antes, o abandono antes não era tipificado como crime, agora ele é. Então, não tem mais abandonar cachorro, ou gato, ou qualquer animal que seja, mas é mais gato e cachorro, porque agora ele está tipificado. A gente não vai mais precisar fazer aquela analogia para chegar a convencer o juiz. Está lá, tipificado como abandono, crime. E vai entrar nessa pena também. E como é que funciona o caso de réu primário? Que a gente sabe também que foi citado de que em certas situações a pessoa que cometeu um crime vai perder essa condição de ser réu primário. Como é que funciona isso? Tu pode dar um exemplo para nós? Bruna, assim, vamos supor que tu sejas processada criminalmente e tu faças acordo. Tu continuas sendo primária. Tu és processada e tu és absolvida. Tu continuas sendo primária. Tu vai poder sofrer um outro processo e responder como primária e assim vai sendo. Então, tem muitas pessoas que vão nessa fazendo acordo e nunca perdem a primariedade. Mas se tu não fizeres acordo e tu fores condenada, tu perdes a primariedade. Então, mesmo que o teu crime posterior seja inferior ou menos grave, digamos assim, tu já não és mais primária. Então, tu não vais mais ser beneficiada com a possibilidade de fazer um acordo, né? Depois tem, claro, tem os agravantes da reincidência, que a reincidência ela tem todas as características específicas, e eu vou ser bem sincera, eu não vi se no código a reincidência vai mudar ou vai continuar como era, mas tu não tendo a primariedade e a residência acontecendo, é muito mais fácil que a gente consiga o encarceramento, porque por si só aumentaria a pena, né? E no caso de flagrante, o que vai acontecer com o criminoso? Vai acontecer como os flagrantes, os crimes normais, tá? A pessoa tem que ser conduzida à delegacia, tá? Vai ser feita a ocorrência, o BO, o auto de flagrante, e aí, conforme o crime, conforme o entendimento, ele vai poder responder em liberdade ou vai ficar encarcerado. O flagrante nisso também foi muito bom, porque ele foi equiparado aos outros crimes também. Né? Não vai mais poder dizer, bom, depois a gente conversa, volta aqui semana que vem. Não, ele vai ter que ser conduzido para a delegacia no exato momento que se fizer o flagrante. Todas as penas também foram mudadas de detenção para prisão, né? O que significa isso? É que, na verdade, Bruna, no código a gente tem detenção, reclusão, só que a gente não sabe exatamente o que é detenção, o que é reclusão, porque os presídios no Brasil eles não estão preparados para esses tipos de penas diferentes, detenção e reclusão. Acaba tudo sendo reclusão. O que se modifica são os regimes, aberto, semiaberto, fechado, porque os presídios do Brasil não estão preparados para isso. Então, pelo que eu li da comissão que está fazendo esse estudo do novo código, para facilitar e não ter problema de interpretação, ficou tudo prisão. Agora, não tem mais a diferença entre detenção e reclusão, que na prática nunca existiu também, né? Outra questão que foi sugerido, né, uma mudança foi a questão da relação de tráfico de animais, né, que as penas aumentaram. Como é que ficou essa questão? Porque o tráfico de animais é um
mercado bem lucrativo no caso, né? Então eu queria que tu comentasse isso também pra gente. Bruna, eu considero o tráfico de animais uma das coisas mais cruéis que tem dentro da proteção, porque de 100, às vezes se salvam 10. Né? É uma mortandade e a forma como eles são acondicionados, bom, é muito cruel. A pena de tráfico de animais aumentou, ela pode chegar a 12 anos, tá? Com todos os agravantes. E eu acho muito interessante, porque junto com o tráfico de drogas e o de armas, é o mercado que mais rende dinheiro, sabe? Não parece, mas a gente não tem a noção disso. Mas o tráfico de animais é muito lucrativo para quem faz. E é muito cruel, a gente tem que tentar minimizar isso. E eu acho que ficou muito interessante essa pena até 12 anos. As pessoas acho que vão começar a pensar que o risco, de repente, não vai começar a valer tanto a pena. E vai ter alguma alteração também com relação aos rodeios que acontecem bastante aqui na nossa região? Bruna, no meu entender, com esse novo código, os rodeios não poderiam mais existir. Né? Mas isso é uma questão bem pessoal, porque eu acho rodeios prática de maus tratos evidente. Se os maus tratos são crime, vai passar a ser crime, o rodeio não pode mais. Em que pese a comissão ter retirado a palavra ferir. Tá? Mas como eu li em algum artigo de uma procuradora, que eu não vou me lembrar o nome, e ela foi muito feliz. Tu pode maltratar sem ferir, mas tu não pode ferir sem maltratar. Então, mais ou menos, o que nos acontecia com o abandono, de ter que fazer uma analogia para chegar aos maus tratos, agora vai acontecer com o ferir. Mas o ferir é uma coisa mais visível, é uma coisa mais fácil de tu comprovar que aquilo está acontecendo, aquele machucado. E eu... todas as denúncias de rodeio que recebi, Bruna, sempre recebi com fotos de animais machucados. Então, dentro do novo código, eu penso que os rodeios vão ter que ser revistos ou proibidos. Porque a gente entra também numa questão que nem a farra do boi, que acontece bastante em outros estados, que também é uma questão mais cultural, né? É uma festa popular, enfim. Porque daí, nesse caso, como é que ficaria? Também não poderia existir. Sabe que a farra do boi é uma coisa que me causa extrema estranheza, porque já tem até parecer do Supremo Tribunal Federal que é inconstitucional, que é cruel, isso de anos, e ela continua acontecendo. Eu acho, na minha opinião, a gente vai ter que começar a responsabilizar o administrador público. Sabe? Ele vai ter que começar a ser questionado de como é que ele não evita que isso aconteça na cidade. Porque é uma coisa extremamente cruel, é um absurdo. A gente fala das touradas, mas a gente não está muito longe. Do nosso estado do lado tem uma coisa muito parecida, tão ou mais cruel com a tourada. Só que com a tourada a gente levanta a bandeira, se posiciona, escreve, manda e-mail. Eu acho que a gente tem que fazer isso também com a farra do boi. E eu, particularmente, sou da opinião, entrando em vigor principalmente o novo Código Penal, nos termos em que está se vendo, que comece a se responsabilizar, a se processar o administrador público. Ele vai ter que dar conta disso não acontecer. Como é que ele vai fazer? Ele tem muito instrumento. Ele tem polícia, ele tem fiscal, ele tem N possibilidades de evitar que isso aconteça. Ah, eu não sei onde acontece. Gente, se as pessoas que ficam sabendo, o administrador público também tem condições de saber onde é que vai se realizar a farra do boi. E é sempre na Páscoa. Então já te antena, já te alerta e já monta uma força-tarefa para evitar isso. E a gente entra também numa questão da parte da fiscalização. Se esse código realmente vigorar, como é que a gente vai fazer para fiscalizar? Quem é que vai ser responsável por fiscalizar isso? Bruna, eu acho que sempre vai acabar nos voluntários da proteção aos animais. Só que vai facilitar. O que eu gostaria também de aproveitar, Bruna, e perguntar assim, as pessoas que denunciam se manifestem, sabe? Porque assim, Sandra, eu fiquei sabendo disso, assim, tá, posso te pôr como testemunha? Não. Eu digo, então eu não posso fazer nada. Eu até posso fazer uma denúncia anônima, a polícia civil ou a brigada para ir lá no momento, mas depois, se isso gerar um inquérito e gerar um processo, eu não tenho testemunhas. Então, eu gostaria muito que as pessoas assim, continuem denunciando da forma que estão denunciando, mas que também tomassem para si a responsabilidade, porque as pessoas, no geral, o que eu noto, assim, eles são protetores, eles têm que... Eu vou contar para eles, eles sabem o que fazer. Sim, a gente sabe o que fazer, mas não adianta nos deixar sozinhos.
a gente precisa de testemunhas. Então, é muito bom que as pessoas comecem a se comover, continuem denunciando, mas também entendam que a proteção animal não é uma questão dos voluntários que gostam. É uma questão de todas as pessoas. Como se eu vejo uma criança sendo maltratada, não é do conselho tutelar. Eu posso denunciar para eles, mas eu tenho que também estar disposta a colaborar com eles até o fim. E eu acho que as pessoas têm que entender isso. É um todo que todo mundo está inserido e todo mundo é o responsável também. A gente já comentou outras vezes aqui no programa também sobre essa parte da denúncia, né? Como é que faz para denunciar. Mas eu gostaria que tu falasse novamente, então, para o pessoal, como é que faz para denunciar numa questão, eu vejo uma situação de maus tratos, aonde que eu vou para ajudar esse animal? Bruna, assim, tu podes ligar para o 190, que é a brigada, ou tu podes ir até a delegacia de polícia e fazer um BO, tá? Eu sou da época que a gente chegava na delegacia e dizia assim, a gente veio fazer uma denúncia, o delegado, o escrivão olhava e dizia assim, bebeu? Mas agora as pessoas já estão muito mais alertadas, os escrivães, os delegados estão muito mais parceiros, eles já entenderam que tem uma lei, porque às vezes eles nem conheciam a lei, né? Agora já tem uma lei, eles são obrigados, não é nem boa vontade em fazer BO, eles têm que fazer BO, eles são obrigados a fazer BO. Mas assim, ó, o delegado não sabe, o escrivão não sabe, o policial não sabe, apresenta a lei. Mesmo assim, ele se negando, não tem conversa, denuncia na corregedoria, sabe? A gente tem que ter o direito de se manifestar no que não concorda e ver as coisas andando certo. Se tem uma lei respaldando os animais, eles vão ter que cumprir essa lei. Então, assim, ó, eles são obrigados a fazer BO. Tá? Vai na delegacia e pode, na delegacia, dizer, ó, eu vi isso, mas eu não gostaria de me identificar. Eles têm que fazer uma denúncia anônima. Mas a denúncia tem que ser feita. E por que tu acha que ainda tem tanta gente que não denuncia ou que tem medo de denunciar? Bruna, porque muitas vezes são aquelas situações assim, ó, que a pessoa diz assim, ó, se ele arrebenta a chutes o cachorro, ele vai fazer a mesma coisa comigo se souber que sou eu. Entende? Então, é o medo da represária, da vingança, de que a pessoa se volte contra ela. Então, eu acho que é um medo justificável, mas com medo a gente não vai a lugar nenhum, a gente não vai mudar nada. E transferir a responsabilidade para os protetores também não vai adiantar, porque o avanço existe, os protetores se expõem, mas é um avanço muito lento. Né? Porque aí, como eu te falei, os protetores fazem o BO, mas aí chega no fórum, não tem testemunho. E aí, muitas vezes, o processo é arquivado, né? Aqui em Caxias a gente tem até uma situação bem interessante, que o pessoal, voluntários da SUAMA, né, vão atrás das denúncias, ajudam. Tu acha que isso também é importante, esse trabalho dos voluntários, que também acabam se arriscando, né? Eu diria assim, ó, que a proteção animal sem os voluntários não existiria. Tá? Hoje, assim, ó, os animais são tão respeitados em virtude dessas pessoas que, bem ou mal, tiveram a coragem de começar esse movimento, de questionar quando os animais eram tratados de qualquer forma, foram taxados de loucos, foram taxados de não ter o que fazer, foram taxados de histéricos, falta de emprego e qualquer coisa assim, quer aparecer, coisa assim. Mas a proteção hoje é o que é graças aos voluntários. E eu posso dizer assim, ó, eu tenho episódios nessa minha vida de protetora de passar das 5 da tarde à 1 da manhã com um voluntário na delegacia, porque ele foi atender uma denúncia de maus tratos e foi ameaçado e quase levou um tiro do dono do cachorro. Então, aí ele me telefonou, fui para a delegacia, ficamos lá na delegacia, pegaram a pessoa, levaram, fizeram um flagrante e tudo mais. Então, assim, ó, eu acho que são pessoas de um extremo valor e que não são reconhecidas como deveriam. E essa lei, então, eu queria saber quando que, em definitivo, a gente vai saber se ela foi aprovada ou não, quando é que se ela for aprovada, a partir de quando que ela vai começar a valer? Agora, se não me engano, o código está no Congresso, no Senado, ele vai ser votado, vai levar muito tempo, porque o código é extenso, mas essa parte do anteprojeto ela já foi acatada, então já está mais ou menos certo que vai ser isso aí de 1 a 4 anos, estendível não, mas que pode chegar a 6 pelas qualificadoras, pelos agravantes. E eu não sei a data que eles estão para promulgar. Eu acho que não vai ser esse ano ainda.
né? Porque não tem só esse capítulo, tem todo o Código Penal e também a lei de drogas entrou para dentro do Código, então tem outra comissão que está fazendo essa parte. É muito trabalho, realmente. Mas, geralmente, quando uma lei é terminada, aprovada, no máximo em 90 dias ela começa a valer. Então, tu acha que esse anteprojeto não vai ser mais alterado? Eu penso que não. Eu penso que o que foi alterado já foi, tanto é que o ferir foi retirado do artigo e não está se vendo com qualquer possibilidade de voltar a se discutir isso para inserir o ferir de novo. Então, a gente já meio que deu como perdida essa causa do ferir, vai ficar sem o ferir mesmo. Mas, como todo o resto é muito bom, a perda foi pequena. Uma questão bastante interessante, até que a gente não comentou no início do programa, então, foi por que esse projeto foi criado, né, Sandra? Eu gostaria que, então, tu contasse para nós como é que esse anteprojeto chegou, então, agora no Senado. Bruna, foi assim, quando a gente soube como é que seria a questão dos animais no Código, algumas pessoas se alertaram de que, na verdade, deixaria de ser uma sanção penal. Ele seria uma sanção administrativa. Então, no máximo que ia acontecer, as pessoas iam pagar multa. E houve uma mobilização muito grande. Alguns promotores, entre eles a doutora Vânia Túlio, que é uma pessoa fantástica, junto com o pessoal do Crueldade Nunca Mais, sentaram e começaram a exigir audiências públicas em alguns lugares. Eu sei que teve no Rio, teve em São Paulo, teve em Porto Alegre, com certeza, para discutir isso, né? Montar esse anteprojeto, que foi, então, moldado nos moldes da forma que as pessoas acharam mais interessante para preservar os animais, e foi entregue em mãos ao relator do Código, dessa comissão que está fazendo o reestudo do novo Código Penal. Junto com isso, o Crueldade Nunca Mais organizou em várias capitais passeatas. Então, a pressão popular, junto com o anteprojeto entregue em mãos, formalizado, acabou alertando os congressistas de que as pessoas estavam atentas a isso e que eles tinham que olhar com um pouco mais de cuidado. Fora isso, o Crueldade Nunca Mais, e até eu pediria para as pessoas, se puderem assinar, no site deles tem uma petição online, né, que vai ser entregue também ao final, antes da aprovação, para fazer também uma pressão e explicar que as pessoas estão querendo, né, o direito do cidadão se manifestar. É no site www.crueldadenuncamais.com.br, é petição online a favor desse anteprojeto, para as pessoas assinarem. Eu já assinei, peço que quem puder assine, para fazer mais um pouco de pressão, porque a gente só conseguiu que esse anteprojeto fosse analisado e incorporado pela pressão que os ativistas, que os promotores ligados à causa, que alguns advogados ligados à causa exerceram sobre o Senado e sobre o Congresso. Sandra, mais uma vez a gente volta, né, a falar da importância dos voluntários, dos ativistas, né, que tem uma questão bastante importante, né? Bruna, assim, eu sempre digo que é uma pena que os ativistas, os voluntários, não entendam a força que eles têm. Porque se eles soubessem que, se unindo, eles mudam uma lei, como já aconteceu, o termo domésticos ou domesticados estava pronto para ser tirado do artigo 32 da Lei 9605, o que seria uma verdadeira tragédia para a proteção, porque aí, assim, cavalos, bois, vacas, cachorros, gatos estavam desamparados, porque são todos domésticos ou domesticados. Se levantou um mutirão pelas redes sociais, por e-mails, que os congressistas recuaram. E o projeto para retirar domésticos ou domesticados foi retirado de pauta, foi engavetado. Então, assim, gente, olha a força que a gente tem se a gente quiser. Mas a gente vai ter todos que se unir em prol de uma coisa maior e largar egos e largar nomes de ONGs ou nomes pessoais. Os bichos vão ter que ir para a vitrine. Se a gente conseguiu isso uma vez com uma lei, por que a gente não consegue sempre? Porque a gente não está sabendo se articular. Eu acho que a proteção ainda avançou muito, mas ela ainda precisa amadurecer muito mais, a ponto de a gente se posicionar e ser respeitado pelas posições. Eu acho que bater panela é muito importante, mas a gente já está indo para um outro grau, que é o anteprojeto. É claro, a gente já tem capacidade de enfrentar um congressista e dizer assim, ó, aqui está o que a gente quer. E ser acatado.
Eu acho que isso é muito interessante. Sandra, muito obrigada pela tua participação hoje no programa. Obrigada, pessoal de casa que sempre nos assiste. Só lembrando, então, quem não assinou, né, entra no site, assina a petição, ajuda a gente a aprovar essa lei. A gente se vê, então, no próximo programa. Até lá! As rações Nutribaur são cuidadosamente elaboradas por conceituados profissionais da área de nutrição animal e conferem ao seu cão bem-estar através de uma alimentação balanceada e saborosa. www.nutribaur.com.br Nutribaur oferece as linhas Econômica, Standard e Premium.